Olá, hoje a gente tem um material bem interessante para a nossa conversa. Uns trechos de Muralhas Invisíveis, Libertando a Fé em Cristo, do Ministério IADM. Olá! Sim, um tema que faz pensar bastante. Pois é, a fonte coloca uma questão, né? Porque, mesmo com a promessa de liberdade na fé cristã, tanta gente parece limitada por barreiras internas. Exata. A ideia principal do texto é essa. As muralhas mais comuns hoje não são como as de Jericó, físicas, são internas, sabe? Tipo pensamentos, medos, até tradições que a gente herda. Uhum. E a nossa ideia aqui é investigar justamente essas barreiras, né? Conforme o material descreve, e entender que liberdade é essa que ele aponta existir além delas. Perfeito. A perspectiva que eles trazem é que, antes de focar em barreiras externas, o negócio é reconhecer as que a gente mesmo constrói ou mantém, internamente. Faz sentido. São essas, segundo o texto, que podem acabar restringindo a forma como a pessoa vive a fé, a visão que tem de Deus e a própria liberdade em Cristo. E um ponto que a fonte levanta que eu achei curioso é que só sair de uma estrutura religiosa, tipo uma igreja formal, não é garantia de liberdade. Não mesmo, o texto observa isso, que muita gente, mesmo fora de certos sistemas, continua carregando os mesmos pesos, sabe? Aquele medo de errar, Medo de rejeição. isso, receio de uma ira divina, pavor do inferno, aquela sensação de nunca fazer o suficiente. São barreiras internas bem reais que o material descreve. E como o texto conecta isso com a solução, digamos assim? Bom, o argumento central deles se apoia bastante em João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Certo. A fonte defende que Jesus não falava só de uma verdade teórica, doutrinária ou de rituais, mas de uma verdade que age por dentro, que quebra correntes mesmo. Uma libertação interna, então. Exatamente. Essa verdade, na visão deles, revelaria uma identidade diferente, de filho, de filha, com acesso direto a Deus, sem intermediários obrigatórios e com a culpa resolvida, substituindo aquela mentalidade de servo, de escravo. Interessante essa leitura. E aí o material entra em detalhes, né? Descrevendo quais seriam essas muralhas hoje em dia. A primeira que eles apontam é a tal muralha da culpa constante. Como é isso? Ah, essa é descrita como aquela sensação que não larga a pessoa, sabe? De não ser boa o bastante, de viver tentando agradar a Deus por esforço próprio, sem conseguir realmente absorver a ideia que, para essa fonte, é central de que a aceitação já aconteceu por causa de Cristo. Vira um ciclo de autoacusação, basicamente. E essa culpa, imagino, alimenta outras coisas. O material conecta com o medo do futuro, medo escatológico. Sim, conecta diretamente. Eles abordam essa muralha do medo escatológico. Seria aquele receio constante sobre fim do mundo, julgamento final. Mesmo para quem acredita que Cristo já resolveu a questão da punição. Exatamente. Mesmo assim, o texto descreve como uma tensão interna que desgasta, uma sombra que impede a pessoa de viver a liberdade que, teoricamente, já teria no presente. Entendi a lógica. O material fala também da muralha da dependência religiosa. Mas como eles diferenciam isso de ter uma relação saudável com a comunidade ou com líderes? Porque isso existe, né? Sim, claro. A distinção que o texto faz está na fonte da espiritualidade da pessoa. A dependência, como eles descrevem, é quando a pessoa acredita que a conexão dela com Deus ou a validação espiritual depende de seguir regras específicas que vêm de fora. Ah, entendi. Tipo, cumprir rituais certinhos, jejuns em dias marcados, ou precisar sempre da aprovação de líderes humanos para se sentir segura na fé, ao invés de cultivar uma relação que eles chamam de direta, pessoal. Entendi a diferença de ênfase. E por último, falam da muralha da performance. Isso parece bem ligado à culpa ou não? Totalmente ligado. A muralha da performance, segundo o texto, é essa dinâmica de fazer para ser. Ou seja, a pessoa age de um jeito, X, busca cumprir tarefas, mostrar certas qualidades, tudo na tentativa de se sentir aceita, validada espiritualmente. Uhum. E isso, claro, contrasta com a proposta do material, que é o contrário, viver a partir de uma identidade que já foi dada em Cristo, onde o ser vem antes do fazer. Juntando tudo isso, qual é o quadro geral
que a fonte apresenta como alternativa? Qual é a proposta? Olha, a proposta que emerge do texto é a busca pela liberdade que eles chamam de autêntica. A ideia é que, ao desmontar essas muralhas internas, a pessoa consegue viver a fé de um jeito diferente. Como assim? Não mais pelo medo, mas por amor. Não por obrigação de cumprir regras, mas por reconhecer quem ela já é em Cristo, segundo a definição do texto. E o material até sugere uma autoanálise, né? Com perguntas tipo: será que ainda tem alguma barreira dessas dentro de mim? Que tipo de culpa, medo ou dependência de tradição ainda limita a minha experiência dessa liberdade que falo? Exato. E questiona se essas muralhas não seriam, na verdade, construções mais humanas do que divinas. Interessante. Em resumo, o chamado que o texto apresenta é para viver além dessas barreiras todas, as visíveis e as invisíveis. Não como rebeldia por rebeldia, mas como uma busca por revelação pessoal, sabe? Um reencontro com o que eles entendem como essência do Evangelho. Então, o que a gente tira disso tudo? A perspectiva que essa fonte oferece é que o caminho para uma experiência de fé mais livre, mais plena, está aberto. E que essa vida já estaria disponível só que para além desses muros internos. Isso. E o primeiro passo seria reconhecer que eles existem, para então perceber que não se precisa mais viver preso dentro deles. Perfeito. E isso nos deixa com uma última reflexão que vem do próprio material para quem nos ouve pensar. Se a liberdade em Cristo é apresentada como algo já estabelecido, uma realidade dada, o que será que impede, na prática do dia a dia, a vivência dessa liberdade? Para além dessas muralhas internas que a gente conversou. Uma boa pergunta para fechar. Fica aí, para a gente pensar.